Fala advogado, fala advogada, eu sou André Barriento e este é o podcast.adv. E o ponto aqui é crescimento profissional, mindset, como ser melhor na advocacia. Essa profissão que é uma profissão que tem todas as suas particularidades. Eu começo agradecendo os nossos apoiadores, que é o Instituto Mário Card Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Ciel Tavares, o Ciel que é do escritório Tavares e Morgado. O Ciel, deixa eu falar uma coisa para vocês, é uma pessoa que é difícil apresentar, porque dispensa apresentação. É uma pessoa que geralmente apresenta a gente para alguém. Então, Ciel, seja bem-vindo, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, iniciando esse podcast, né? Eu não poderia ficar mais feliz e a casa é sua. Para falar de advocacia, que é uma coisa que você gosta um pouquinho, né? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade, né? Falar sobre advocacia sempre é bom, né? Eu tenho 40 anos de advocacia, praticamente, né, assim, desde que eu me formei em São Paulo, no Mackenzie, né? Eu vim para cá em 86 e eu faço isso com muito... Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu tive a honra de ter sido presidente da OAB por 2 anos, por 2 mandatos, né? Um período muito complicado, né? Na época que tudo que tinha que acontecer de ruim aconteceu na minha gestão, né? E foi muito gratificante, né? Assim, até hoje, né? As pessoas se encontram comigo na rua, né? Ah, você foi presidente da OAB, né? Fui com muita honra, né? Então eu sempre brinco, né? Falo assim, se me perguntasse, né, o que você quer ser quando crescer, eu falo assim, não, eu quero ser presidente da OAB, né? Porque foi um negócio que eu faço muita questão de ressaltar, porque me deu muita satisfação isso. E lógico que teve dissabores também, mas vamos ficar só na parte da parte boa, né, do que me proporcionou isso de oportunidade, né? Você começou na advocacia em que ano? Eu formei em 81, né, pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. E eu vim para cá em 86. Como que era a advocacia em 1981? 1981 é o ano que eu nasci. Literalmente, assim, a gente precisa fazer né, eu preciso contar como que eu cheguei aqui, né? Eu comecei em 81, advogando para uma instituição financeira e vinha para Cuiabá a serviço do banco, né? Cada vez que eu vinha para Cuiabá, ficava louco, né? Falei, pô, é lá que as coisas estão acontecendo, né? Profissionalmente falando, né? Tudo aqui fervendo, né? De oportunidade, de coisas novas, tal. E, pô, eu falei, é aqui que eu quero ficar, né? Até que eu tive a coragem, né? Porque não é a característica do paulistano, não é muito de desbravador, né? Aí eu montei o escritório com a cara e com a coragem. Cheguei aqui no dia 2 de janeiro de 86, eu não conhecia uma pessoa sequer. Não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. Não tinha nenhum parente, nenhum amigo, nada? Nada. Abri o escritório, vim com 2 instituições financeiras, o Banco Bandeirantes e o Banco Real. Eu vim credenciado por esses bancos e abri a porta, né? Simplesmente contratei uma secretária, né? E abri a porta, né? Assim, para você ter uma ideia do grau de dificuldade das coisas, o meu escritório, né? Se o cliente resolvesse, né, ir ao banheiro, ele tinha que passar pelo meu quarto. Eu morava lá no negócio. Você morava dentro do escritório? Morava dentro do quarto. Assim, outros tempos, né? Assim, tudo muito difícil, né? Mas por que eu falo isso? É uma história de superação, né? Você não vai chegar hoje, né, numa estrutura daquela de escritório, mas assim, é preciso que as pessoas entendam, que principalmente um jovem advogado, que você precisa abrir mão de alguma coisa na sua vida, né? O que você sentiu quando você vivia esse momento? Porque assim, a gente fala que a advocacia é diferente hoje, né? Quem está começando, né? Mas o ser humano é o ser humano. O que você sentiu na época, quando você estava nesse momento, vivendo dentro do escritório? Se a pessoa quisesse ir no banheiro, tinha que pular sua cama, né? Qual que era o sentimento do Ciel?
E assim, eu tinha uma condição financeira razoável, né? Eu morava com o pai, com mãe, não sei o quê. Então, tudo era muito, assim, ao meu alcance, né? Então, eu senti um desespero, né? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Um calor violento, né? O que eu vim fazer aqui, né? E assim, hoje, analisando isso, eu falo assim, foi a medida mais corajosa que eu tomei na minha vida e a mais acertada, né? Porque aqui, né, eu tive a oportunidade, né? São Paulo é outro mundo, né? Você abrir um escritório, você abrir uma porta lá, né? Como se diz. Esperar que o cliente venha até você, esquece, né? Hoje em dia, imagine há 40 anos atrás, assim, a minha família não tinha nenhuma tradição na advocacia. Eu ia passar fome durante, talvez, aí uns 3, 4 anos para começar assim, a ter algum resultado. Aí você vem para Cuiabá, num lugar cheio de oportunidades, né? Novas coisas para você fazer, cair de cabeça na OAB, né? A OAB, assim, lógico, participando de comissões, criando caso, né? Assim, eu sempre fui bom nisso daí, né? Mas a OAB, eu fui candidato a presidente da OAB em 89, né? Bem lá no comecinho. Bem no começo, assim, até porque assim, eu não tinha nem, assim, para montar a chave eu precisei pegar os cartões que eu tinha de advogado, né? Para poder convocar uma reunião para fazer. E, logicamente, que a primeira vez que eu fui candidato, né, eu tive uma votação pífia, né? Aí eu falei assim, um dia eu vou ser presidente da OAB. E foi isso que acabou acontecendo, né? Mas a minha determinação para ser presidente da ordem, né? É porque eu via as coisas de uma forma diferente, né? E tanto que hoje, né, a OAB de hoje, a OAB de outros tempos é totalmente diferente, né? Quantos jovens envolvidos mais de 1.000 jovens envolvidos em comissões, né? Isso daí é o pulmão da advocacia. A né? Comissão da Jovem Advocacia, por exemplo, tem 300 membros. É uma coisa magnífica. E você, né, a comunicação hoje, né, ela é muito rápida, né? Então, assim, e tudo é diferente, né? Quer dizer, Mas me fala uma coisa, Céu, você já pensou em desistir? Você já passou nesse momento de início, assim, quando alguma coisa não dá certo? Porque, às vezes, a gente imagina assim, imagina, o Ciel, quem conhece o Ciel, o jeito que ele lida com as situações, o jeito que ele resolve problemas, ele sempre foi assim. Não, você já sentiu insegurança? Fala assim, cara, vou voltar para São Paulo, não dá mais para mim. Nunca na vida. Nunca na vida, assim, até por mais que a situação seja adversa, né, eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte, olha, eu tenho 3 filhos que são relacionados à área do direito. Um que trabalha hoje na área tributária e 2 que precisam se ajeitarem, né? Eu preciso encaminhar, né? Tem um que está formando agora. Então, assim, eu penso assim que a advocacia não se passa de pai para filho, né? Mas eu quero deixar o escritório mais ou menos estruturado para que eles prossigam no meu trabalho. Mas deixar de trabalhar, deixar de ir no meu escritório, né? De fazer essa coisa da advocacia não passa pela minha cabeça, né? Eu vejo novos desafios, né? Mas lá no comecinho, a ideia é assim, quando você estava iniciando, né? Quando tudo estava muito difícil, já chegou a passar pela tua cabeça, assim, eu acho que eu tomei a decisão errada, será que devia ter vindo para Mato Grosso? Acontece, né? Acontece. E aí, como que você supera isso? Como falar, eu não vou voltar para casa quebrado, eu não vou voltar de jeito nenhum, vou superar isso daí, já aconteceu no começo várias vezes, né? E acho que uma primeira sócia que eu arrumei, né, com 2 meses, ela acabou já brigando comigo, né? Ela queria, assim, eu tinha uma sócia que falou assim, não, a gente vai... Porque quem era o experiente era eu, né? Então, assim, a mulher não aparecia no escritório, né? Aí, eu quero metade do rendimento do escritório. Pô, peraí, como é que eu vou dividir metade do negócio que eu não tenho, né? Mas essa daí me balançou, né? Eu falo, cara, o que eu estou fazendo aqui?
né? Eu lá com toda a minha família, com tudo na mão, tá? Eu vou querer me aventurar, fazer o quê aqui, né? E como você fez para não desistir? Qual foi a ação que você falou assim, não? A única, né, assim, o único desafio que tem é o seguinte: eu não vou voltar para casa quebrada. Você tinha esse lema, não vou voltar. Eu não saí de casa para voltar. Eu saí para voltar em outras condições, mas jamais de pensar que isso poderia não dar certo, né? Qual foi a hora que você virou a chave? Que você falou assim, ali eu saí dessa condição e comecei a decolar. Assim, essa crise, né, no começo daí é natural, né? Você tá a vida inteira, você morou com mãe, né, com pai, não sei o quê, e de repente, né, você tem que resolver tudo sozinho. Então não teve uma grande crise, né? Se eu pensei em voltar, foi coisa de 2, 3 meses, né? Mas não, hoje, depois desse episódio, nada me fazia voltar de jeito nenhum. O que é advocacia para você? Então, a advocacia, assim, ela mudou, né? Assim, ao longo do tempo, né? A gente está falando aqui sobre advocacia. Eu fui presidente do Tribunal de Ética. E isso daí, para mim, antigamente, era falta ética. A gente nunca ia poder estar aqui. A gente está falando sobre nós estamos falando de forma de captação de clientela. Hoje o Código de Ética, ele permite, né, ele flexibilizou a questão da captação da clientela, de você fazer publicação, né, de conteúdo técnico, né? Você fazer publicações de processos que você atua, tal. Antigamente não podia, né? E hoje você tem essa facilidade, né? Mas a advocacia, ela passa por uma transformação total, né? A gente precisa entender que o meu escritório de advocacia lá, né, com uma funcionária, né, uma recepcionista e com um cliente tendo que atravessar meu quarto, não existe mais a possibilidade de dar certo, né? Então, o que precisa fazer? O escritório precisa ter uma estrutura mínima. Então, nós falamos hoje sobre a questão de ter o processo, de ter uma controladoria, né? Você fala sobre a questão o advogado fazer... o que você faz? Sou clínico geral. Não é, né? Clínico geral não existe mais na advocacia. A advocacia, eu acho que a gente tem que se especializar em alguma coisa. Existem nichos de mercado que você precisa identificar qual é o nicho de mercado. Eu, particularmente, depois de várias experiências, né, no escritório, a gente teve várias experiências e eu cheguei à conclusão que a melhor forma de você ter uma estrutura no escritório é você manter parceiros, né? A gente tem vários parceiros, tem diversas áreas, para você fazer com que, se o cliente chega no seu escritório, ele vai ser atendido de qualquer forma, seja a área que ele precisa. Ele não vai sair então, de mãos vazias. Eu tenho assim, parceiros na área trabalhista, né, na área de família, na área de planejamento familiar. Eu tenho na área criminal, né, até... Eu tive, né, a brilhante ideia de levar para o escritório o Bustamante, que foi secretário de segurança, né, e um cara fantástico, né, que tem um trânsito maravilhoso, tal. Então é isso, né, você tem que ter pessoas que podem trabalhar junto, e a gente faz isso, né, fazendo a captação do trabalho, um faz a captação para o outro, e logicamente se trabalha em conjunto, né, dessa forma. Agora, trabalhar, você precisa se especializar em alguma coisa, né? Trabalhar com clínica geral, acho que não funciona mais hoje. Eu queria saber de você o seguinte, todos os meses, né, tem a entrega de carteiras na OAB, né, que é um momento importante, uma solenidade, e aí a gente espera aquele momento, porque, nossa, eu vou ganhar a minha carteira, inclusive eu devia ter trazido aqui, que eu fico ali, a vermelhinha, e aí no outro dia... é o outro dia, e aí é o outro dia, né? E muitas vezes o jovem advogado fala assim, e agora? Né?
Se o Ciel fosse um jovem advogado que acabou de pegar a carteira, não tem a estrutura que tem, não conhece as pessoas que conhece hoje, estivesse começando do zero hoje, o que você faria? Olha, esse é um grande... pode ser uma grande decepção, né? De quem sai... quem pega a carteira, né? No dia seguinte ele está apto para fazer uma sustentação oral no STF, né? Atuar em todas as áreas do direito. E você nem tem ideia de como que você... Não abriu o como PJ que começa, né? Então, assim, eu acho que é uma falha, né? Da faculdade, né? De preparar melhor você acaba... as pessoas podem ter uma grande decepção, né? Não é assim que funciona. Mas o que né? você faria? Como eu fiz lá atrás, né? Eu identificaria um lugar. Como você escolheu Cuiabá? Cara, não sei, né? Cuiabá eu vim aqui, comecei a vir, né, profissionalmente, mas não tem uma forma mágica disso daí. Você tem que identificar aquilo que você gosta de fazer, né? Quando você presta o compromisso da advocacia, promete exercer a advocacia com ética, dignidade e tal, com direitos humanos, okay? Cara, se você colocar... Primeiro o advogado precisa entender o que ele está fazendo, qual é o compromisso que ele está fazendo. Se você entender isso daí, cara, como que você promete exercer a ética, a advocacia com ética e disciplina? Cara, você faz isso no começo da profissão, né? Você consegue fazer isso daí? Acho que a grande maioria sim. Mas uma receita é infalível, né? Quer dizer, comece trabalhando com responsabilidade social, né? Eu dou o exemplo do Instituto Mário Card, né? Nós atendemos pessoas, só para fazer um parêntese, né? Mário Card foi meu sócio durante mais de 30 anos, né? Um cara muito amigo, né? Eu vim em 86, ele veio em 88 e faleceu de câncer, né? Câncer no pulmão, né? E para mim aquilo lá foi um divisor de águas, né? Eu falei assim, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização e começamos a nos dedicar, né, à questão do câncer. Então nós fazíamos palestras, né, com direitos do portador de câncer. A doutora Bruna, né, e a doutora Natália, elas encaminham ações ao judiciário visando proteger principalmente o princípio da dignidade humana e o direito do acesso à saúde, né? Então olha, o que você exercitou você trabalhando com esse tipo de processo, o que você exercitou com o compromisso que você fez na advocacia? Então, assim, não adianta sair atirando para tudo quanto é lado, né? Você achar que a advocacia vai terminar amanhã, né? Você tem que buscar alguma coisa. Se eu chegasse, eu iria numa cidade do interior, né? Você vê cada cidade do interior, né? Tudo bombando, né? O agronegócio. Então você tem que especializar, você tem que... Né? A OAB hoje, ela oferece tantas oportunidades de conhecimento, então eu acho que é por aí. Eu acho que a pessoa tem que identificar um nicho e ir atrás disso daí, mas achar que vai atirar para tudo quanto é lado, esquece. Existe na faculdade acaba sendo tipo um meme que a gente usa, né, que no primeiro semestre o cidadão está decidindo se ele quer ser desembargador ou ministro do Supremo, né? Aí no segundo semestre já fala, não, eu estou pensando aí de repente um cargo de procurador, né, primeiro grau na magistratura. Aí vai passando o curso, no final ele fala, só quero trabalhar, né? No último semestre ele está topando qualquer coisa, né? Porque existe essa diferença entre a expectativa e a realidade, né? O Celso, você já viu muitas realidades. Eu fico imaginando que não é eu ia falar uma redação, né? Porque tem a questão também do jornalismo ter passado por isso, mas um escritório cheio de máquinas de escrever, né? Era. Aquele barulho, todo mundo fumando dentro do lugar fechado. Mario né? Card. Que era o Mario Card ali, né? Incensando o ambiente, né? E depois a transformação para o mundo digital. Todo mundo usando o computador, agora o celular. E, de repente, né? Inteligência artificial.
Como que você vê a advocacia hoje? Para onde que ela vai? Vamos falando no início da advocacia, né? Eu vim para cá, né? Assim, eu vim de carro, né? Eu tinha um Escort, né? Ele enchi de coisa lá no meu carro, né? E tinha uma máquina Olivetti, né? Imagina o quanto que era velho, né? E, assim, era tudo manual, né? Eu lembro que o primeiro computador que a gente comprou, né? Era um 486, 386, só sei que a gente fez um consórcio para comprar aquilo lá, que era uma coisa fora de série, né? E eu nunca fui muito bom nesse negócio aí, mas o Mário era craque, né? Então, estruturar isso daí, você passar... Eu tenho um grande orgulho, né? Assim, muita gente boa passou no meu escritório, né? Só para citar alguns, né? Você, por exemplo. o Rogério Galo, a Gabriela Novis, né? Alguns juízes e tal. E, né, assim, o ambiente sempre foi muito, muito legal, né? Entre as pessoas do escritório, né? Numa geração mais nova, né? Falei do Bustamante, né? Tem a Brenda, né? Que com certeza ela vai ser entrevistada um dia desses daí, porque falando em inteligência artificial, ela é craque nisso daí, né? Lógico que a gente tem eu sinto alguma dificuldade com tecnologia, mas é assim, é a equipe que se faz, né? De montar o escritório, de estruturar o escritório da melhor forma possível, né? Ninguém faz nada sozinho. Ou você monta o escritório, monta uma estrutura como essa que eu consegui montar, ou então você parte para a carreira solo, né? Aí você fala, eu vou trabalhar no processo de improbidade administrativa, né? Então só depende do advogado que faz improbidade administrativa e vai ser o cara, né, uma referência nessa área. É uma possibilidade também, né? Agora, a estrutura do escritório, de você ter o melhor equipamento, de você ter a melhor tecnologia, isso daí eu acho que é um requisito, né, para você ter um escritório hoje, né? Então você tem que... a informação hoje está, né, circulando muito rápido, né? Então... Como que pegava jurisprudência nessa época da máquina de escrever? Na RT, né? A gente tinha... Uma vez o cara me vendeu uma coleção de jurisprudência. Ele falou assim, eu já ganhei muita ação nesse negócio aqui. Se você não ganhar 10 ações, eu te devolvo o dinheiro, né? Olha que legal. Não, mas conversa mole de vendedor. De vendedor, né? Mas eu comprei, né? Não sei se eu ganhei 10, mas era assim, né? E é legal a gente falar disso. O advogado, ele fala assim, não pode vender, não tem a questão da mercantilização, não pode, a gente sabe disso, isso é pacífico, né? Então, assim, mas advogado é vendedor. Não adianta falar que não é. Advogado tem que vender, é um serviço. Tem um jeito diferente da mercantilização de um produto, mas tem como não ser vendedor? Eu não sei exatamente o que é ser vendedor, né? Mas assim, se você promete resultado, você é um vendedor? Não, você está, além de estar cometendo uma falta ética, a fatura vem depois, né? Porque se você não entregar aquilo que ele prometeu, ele vai ter consequências, né? Então, assim, eu acho que aí vai a questão de você ter a oportunidade de escrever sobre determinados assuntos. Se você se mostra com autoridade para falar sobre determinados assuntos, você ganha notoriedade para poder atuar em determinada área, né? Mas falar que vai vender, não vende, né? Não, eu falo assim, não vender o resultado. Assim, não, a pessoa se vender, né? Tipo, se apresentar. Uma coisa que você sempre falou para mim, né? Isso aí o Ciel... Tenho altas conversas aqui. Eu ia lá no escritório, eu não sabia o porquê, eu ficava várias horas e saía de lá, a gente, né, porque a conversa ia fluindo, né? E uma das coisas que eu lembro que fala muito assim, é a forma de se apresentar, a forma de se vestir, a forma de conversar. Isso eu sempre levei a sério, né? Eu falo se vender nesse sentido, assim, se apresentar, né?
Porque hoje tem essa coisa, assim, não, eu vou advogar de um jeito moderno, estilo Google, sei lá. Funciona isso, sua ideia? Não. Funciona até, também me remete a uma passagem de antigamente, né? Quando eu cheguei aqui, né? Tem calor, Cuiabá, muito calor e tal. As pessoas não tinham o hábito de usar muito terno, né? Os escritórios da advocacia fechavam na hora do almoço, né? Então, o cara... Você não falava com o advogado das 11, né, das 11 às 2 da tarde, de jeito nenhum, né? Então, lógico que tem, né? As coisas mudaram, a forma de vestir. Você não vai fazer uma audiência, você não vai num tribunal, né, se você não tiver devidamente trajado. É a liturgia, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que é uma forma, né, de você se impor também, né? Mas você vê com muita frequência acontecer na internet aí, né, alguns episódios de desajustes entre desembargadores. Tá? Não, ninguém precisa disso daí. Você precisa, né, tomar alguns cuidados na forma de você se vestir, na forma de você falar. Tal. Então, eu acho que é evitável isso daí. Quanto mais você ficar meio na sua, tal, é muito mais aconselhável, né? Eu confesso que eu gosto de usar terno. Se eu pudesse, eu tomava banho de terno. Eu gosto. Sempre gostei desde a época do jornalismo, né? E eu vejo que para mim tem uma questão semiótica, né? Quando a gente usa terno, né? A pessoa olha para você e ela faz uma inferência. Então, assim, direto. Eu não preciso me apresentar como advogado que alguém já pergunta, já olha assim, você é advogado, né? Porque é claro que 45 graus que fez hoje à tarde fica proibitivo muitas vezes, né? Então você tem que usar algumas estratégias, um terno mais fino, para não, né? Mas isso ajuda também. Isso, só que tem um outro lado, Ciel, que aí eu queria te perguntar. E é uma coisa que a gente ouvia também, né? Não, é o seguinte, você tem que comprar um terno caro, mesmo que você não consiga pagar, tem que comprar um carro caro, mesmo que você não dê conta de pagar as parcelas, você tem que ostentar, porque senão não consegue cliente grande. Eu ouvi isso esses dias. Não, tem mesmo. E aí, o que você pensa disso? Tem até... Isso daí eu ouvi a primeira vez isso daí na Associação dos Advogados, né? A gente chegando para jogar o futebol, e o cara, né, precisa comprar um carro novo, um carro bonito para poder impressionar. Funciona? Eu não sei se funciona, sabe? Quando o cara, um empresário, vamos supor, um empresário do agro, ele vai buscar algum advogado, ele vai buscar referência, não vai pelo carro do cara, né? Não vai pela camisa do cara, pelo terno, né? Tem tantos exemplos aí de advogados, né? Aquele de Sinop, que exagera um pouco, né? Na forma de se apresentar. Então, assim, eu não acredito que isso daí seja determinante na advocacia. Você tem que ter boa postura, né? De fazer um trabalho de qualidade, né? Agora, isso daí é conversa mole. Você participaria de um clipe de música sertaneja, por exemplo? Não, nem de sertanejo eu gosto. Você gosta do quê? Eu sei, mas eu estou perguntando para quem está assistindo a gente. Eu sou corintiano, né? Pronto, a audiência agora ou vai aumentar ou vai cair. Eu sou corintiano, né? Assim, o resto é de música e tal, né? Eu, né, sempre gostei de uma música, né? Eu gosto de... a gente fez muita festa na Associação dos Advogados, né? Eu gosto de coisa animada e tal, mas não tem assim música sertaneja não é, né? Tem até uma das nossas parceiras do escritório, né? Por sinal, né? Vai ser entrevistada muito em breve. Ela canta muito bem, sabe? Canta bem. E a advocacia toda sabe que ela se apresentou mas lá, ela né? tem um péssimo, né, repertório, né? Eu falei, em homenagem, né? Tudo que a gente faz, eu tenho o Mário, né, como uma grande referência, né? O Mário era fantástico, né? De gosto musical, né? Não gostava de música sertaneja, né? Então, em homenagem, né? É um rock. Em homenagem ao Mário Cardi, não canta a música sertaneja aqui dentro, por favor.
Eu confesso que eu não conhecia o Mario Kart, né? Eu cheguei depois, né, em Mato Grosso, mas eu tenho a sensação de que eu conheço o Mario Kart pelo Ciel. Tem todo mundo que é advogado e já foi no plenário, tem ali na parede, né, um texto do Rogério Galo, se eu não me engano, né? É um voto, né? É um voto, uma proposição dele, né? E ali ele fala da história e fala daquele fatídico episódio, né, do TRT, né? Foi candidato a... E foi dormir desembargador quase, né? E acordou fora do jogo, que faz parte, é a vida, né? Mas eu tenho a sensação de que eu conheço o Mário pela convivência contigo, né? E aquele texto também é um texto muito forte. Nossa, muito forte. O texto é muito forte. Quando eu entrei pela primeira vez ali e li esse texto, era uma reunião da Jovem Advocacia, eu fiquei meio abobado, assim. Eu fiquei, tipo, caramba, cara... Ele era fantástico. E, para falar a verdade, esse negócio dele ser candidato, né, ao quinto, foi mais uma coisa minha, né? Assim, eu achava que para ele seria interessante para oferecer segurança, tá? Uma coisa de quem participa do processo do quinto constitucional. E na realidade ele não fazia muita questão, né? Eu fui atrás, né? Lógico que ele foi candidato, ele era brilhante, né? Até na arguição que ele participou no TRT, né? Perguntaram para assim, o que você faria, né? Aqui fazendo parte do TRT, ele falou, eu mudaria tudo. Simpático, né? Só isso. Só isso, mudaria tudo, né? Ele perante todo o colegiado, é um cara de muita personalidade, né? Então, a história dele é fantástica, né? Então, uma pessoa dessa daí, acho que não pode viver tanto, né? Porque o exemplo que ele deixou é assim, uma obra muito bacana, né? E a gente ele já morreu há 9 anos, né? E parece que é uma coisa tão presente, né? A passagem dele pelo escritório é uma coisa tão atual, né? Parece que tá lá. Todo dia a gente lembra de uma graça, de uma coisa que ele fez, não sei o quê. Assim, até hoje a gente consegue ainda ter boas lembranças dele. Então, ele deixou algumas lembranças, né? Por exemplo, assim, ele fazia advocacia pro bono em 84, né? Nós continuamos com a advocacia pro bono e sempre acho que inspirando de uma certa forma nas coisas que ele fez, né? Hoje eu levo o nome dele, né? Eu vi várias histórias do Mario Kart, mas tem uma delas que eu acho que é insuperável, que é o dia que ele foi no casamento errado, né? Foi na festa errada. Essa história conta pra gente. É um casamento de um amigo nosso, né? Dr. Cambará, né? Conhecido, né? Mistense. E aí, tá no meio da festa, tá? A gente, em determinado momento, cadê o Mário, né? Não chegava pra festa. Não chegou, mano. Aí ele não tinha celular na época, né? E daqui a pouco aparece ele. O que foi, Mário? Como é que... Não, acho que eu fui na festa errada. Como assim, cara? Aí eu fui numa festa lá no Monte Líbano. A nossa festa era no Círculo Militar, né? Eu fui no Monte Líbano e aí lá pelas tantas eu perguntei, cadê o noivo? Aí ele falou, mas como assim? Não é casamento aqui, casamento é uma festa de publicitário. Aí ele percebeu que ele estava na festa errada, né? Então, esse é o Mario Kart, né? Mas tem outras histórias fantásticas dele, né? E me fala uma coisa, Céu, foi difícil, né? Perder um amigo ali, né? Você passou por um momento bem complicado. E você conseguiu dar a volta, né? Eu estou trazendo isso porque às vezes alguém está passando por uma situação dessa e acha que não tem saída, que não tem volta. Mas tem. De uma certa forma, eu acho que o Instituto ele nos devolveu um pouco disso daí, né? De você... a questão, né, da ausência dele, né? De alguns sabores que eu passei, né? Isso daí influenciou a gente atravessar um mau momento, né? Mas eu acho que o Instituto ele trouxe de volta isso daí,
assim, a alegria de falar sobre ele, de falar sobre o exemplo dele, né? E foi uma acertada, né? Além de a gente ajudar as pessoas, né? De atuar, fazer várias frentes aí, ajudar o Hospital de Câncer e tal. Então, assim, foi um negócio muito bacana, né? O que é sucesso para o Ciel? Você se considera um cara de sucesso? Eu acho que eu sou um privilegiado, né? De todos os desafios que eu passei, chegando aqui no Mato Grosso e tal, eu me sinto um vitorioso, né? Então, não é sucesso assim, o conceito de sucesso é uma coisa meio meio subjetivo, né? Mas eu sou um vencedor, né? De ter vencido na profissão, né? Que tanta gente, alguns tentam e não conseguem, né? Então, chegar aqui na condição que eu cheguei, né? E ter dado certo, então eu me considero sim um vitorioso. Para a gente entender como funciona a cabeça do Ciel, quando você enfrenta uma dificuldade, você tem um trabalho para fazer, e é tudo coisa tranquila, viu, gente? Chega pro Ciel, tudo, né, coisa sossegada, assim, né? É umas histórias assim que você fala, essas não dá para colocar no podcast, né? Mas quando chega uma situação lá que você fala assim, não, realmente essa é difícil, né? O que acontece em você? Como que você pensa? Olha, eu sou um cara, né, abençoado, né? Eu consigo me cercar sempre dos melhores, né? Então, ter pessoas ao seu lado, ao seu redor, que você consiga trocar de ideia, quando você não dominar o assunto, quando você ter a humildade, né, de trocar essas impressões com os outros, né? No estágio que nós estamos no escritório hoje, ele é fundamental, né? Como eu disse, ninguém faz nada sozinho, né? Então, ter essa possibilidade de trocar ideias, né? Ter a humildade de perguntar. Pode ser até que não seja da área, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, você é bem familiarizado com isso daí. Éder Pires, né? Ele chega todo dia. Grande figura. 8 horas da manhã ele vai ficar tomando café para falar mal da vida dos outros, né? Mas... Eu sabia que ele ia falar isso, gente. Eu sabia. Tava anotado aqui, ó, para falar do café do Éder. Cara, não existe o Éder, né? Mas aí ele fala... Abraço, Éder. Ele fala sobre processo, né? Então, esse momento de troca de informação não tem preço, né? Quer dizer, vamos fazer um apanhado, né? Rapidão, né? Uma tempestade de ideias, né, matinal Éder, ali. Né? O pessoal da Trabalhista. Éder, né? Pô, puta cara, né? Eu conheço ele desde 2002, né? Tem a equipe dele e tal. A Érica, que também... Aí tem o Cleverson, que foi meu companheiro desde da UAB. Tem pessoal que é mais jovem e tal. A Brenda dá uma rejuvenescida na turma, né? Você tem o Bustamante, que numa área que a gente não atua quase. Então, assim, são vários talentos, né, que a gente conseguiu reunir, né, num só lugar, para que a gente possa um ajudar o outro, né? Não tem ninguém nasceu sabendo de nada, né? Então a gente sempre vai se auxiliando. Foi uma grande, mas até assim é um formato de escritório que eu recomendo, né? Assim, você não pode viver sozinho hoje, né? Assim, pela a quantidade de audiências que chocam o horário, então você não consegue trabalhar sozinho, né? Você tem que ter companheiros, parceiros, para que a gente possa dividir as angústias. OAB, você falou bastante de OAB, né? Hoje a minha filha me perguntou o que é OAB, né? Ela ouviu, né? Tem 9 anos, né? Falou assim, papai, o que é OAB, né? Aí eu fui explicar para ela de uma forma que ela entendesse, né? E ela falou assim, nossa, mas que legal isso aí, né? Qual que é a OAB do futuro, na sua opinião? Você que viu a OAB lá na década de 80, né? Perdeu a eleição ali, mas sabia que já tinha um foco de vencer. Tem uma foto sua num jornalzinho antigo que você me mostrou uma vez lá, que o pessoal te carregando no colo depois da eleição. Coisa fenomenal, né? Cabelo pretinho, né?
Qual que é a OAB do futuro? Como que você enxerga essa instituição? É uma pergunta difícil, né? Porque as coisas mudaram, né? Assim, a advocacia, né? A OAB, os interesses que, né, circundam a OAB é diferente, né? Não é a mesma coisa da OAB de antigamente, né? A questão da comunicação, né, não é a mesma, né? Então as coisas acontecem muito rápido, né? Então, assim, a OAB perdeu um pouco da independência, né? Se você pega hoje, né, a atuação com relação aos desmandos que você tem no STF, pô, a OAB não abrir a boca e mandar cartinha, mandar mensagem apoiando a postura da OAB, cara, isso daí a OAB não manda cartinha para ninguém, ela não. A hora que ela tem que se manifestar nunca vai ser para elogiar ninguém, ela tem que cobrar a postura, né? E a OAB, ela deixou isso com o tempo, ela ficou com medo de desagradar, né? Então eu acho que ela tem que passar por uma reciclagem, né? Nós temos um processo eleitoral no ano que vem, que vai ser, né, delicado, porque a gente vem de uma sequência de gestões e tal, que existe um desgaste natural de tantos anos Mas se a OAB não rever o seu posicionamento, cara, né, vai cair a OAB vai acabar virando uma forma de captação de clientela e tal, e não vai cumprir o papel histórico que a OAB tem de defensora da democracia, né? Eu participei, né? Por que eu me... a questão da postura que a OAB tinha de cobrança em relação ao caso Leopoldina, ao caso do Arcanjo, né? Eu participei daquela discussão e não alisava ninguém, não, né? O que eu queria? Eu queria cobrar das autoridades que fizessem a investigação, que apurasse as denúncias que vinham sendo feitas e tal. A OAB acabou isso, né? Então, eu vejo com muita preocupação o futuro da OAB. Mas a sua filha, com certeza, vai ter oportunidade de a gente tem que mudar, né? Eu acho que a próxima eleição vai ser uma boa oportunidade, né, para rever algumas posições. Agora, o dia que eu vi lá a OAB, né, manifestando, apoiando o STF, uma nota, né? E eu mandei, cara, pro Toron, né, que é um dos maiores criminalistas do país. Mas tá certo isso? Ele falou, tá. Cara, como que é? Como é que se você condena alguém com crime hediondo, não sei o quê, com 18 anos de cadeia, numa única instância, se você nem tem clareza sobre a participação de cada um, cara, como é que é isso, cara? Né? Então eu acho que a gente está num momento de crise, né? A OAB, ela precisa buscar rediscutir a sua identidade, né? Para mim, não me agrada, não tenho participado, né, das questões. Eu vou até esticar o assunto, né? A questão do 5º constitucional, eu acho que é uma reflexão que todo mundo está se fazendo aí. Vai ter uma escolha, né? O 5º constitucional é para ser advogado ser escolhido, né? Por esse colégio, né, de conselheiros. E deve acontecer essa votação aí. Será que essas pessoas que vão ser escolhidas para figurar na lista CESPLA, será que eles têm compromisso com a OAB? Eles representam a advocacia? O que eu espero de um representante da advocacia no tribunal? Que ele julgue as causas minhas de acordo com meus interesses? Não. É uma postura de independência, de defender os interesses do advogado, não no sentido individual do advogado, mas saber como que você acompanhou na época da pandemia, quantas arbitrariedades que foram feitas, né, de você dificultar o acesso do advogado à justiça. Então, isso daí que tem que ser discutido, né? Então, é uma preocupação muito grande, mas a gente tem que ter esperança, né?
E eu quero depois você de novo aqui para falar de eleição da OAB, porque é um assunto que rende bastante. E também de quinto constitucional, porque toda vez que vai começar esse assunto eu ouço teu nome, né? O pessoal começa a perguntar, e aí, o Ciel? Assim, aí eu queria saber o seguinte, né? Vou fazer a mesma pergunta que fizeram para o Mário. Se você entrasse no TJ, o que você faria? Como o Mário, né? Eu mudaria tudo, né? Quer dizer, qual que é a postura do... Cara, isso é muito bom. Você fala assim, você imaginar que um representante do quinto não receba os advogados para despachar o memorial, para poder despachar, né, para poder trocar ideia sobre o processo, cara, então esse cara aí não representa a classe, né? Assim, são essas coisas pontuais, né? Não vou ser demagogo, né? Fala assim, meu gabinete vai ser uma porta aberta. Não, cara, tem que fazer o mínimo. Você não fala assim, não, eu não quero. Não, fazer não o mínimo. Você tem que fazer o mínimo. Você tem que... você representa a advocacia. Nos assuntos administrativos que discutem coisas relacionadas à advocacia, a tua postura tem que ser muito clara, né? Eu não digo ser corporativista, né? Mas assegurar a independência da advocacia. Esse que é o grande gancho. Para um rapaz que de repente está vendo o nosso vídeo e está pensando em fazer direito, nem sabe o que ele vai fazer da vida ainda, o que você falaria para ele? O que o Ciel de hoje, com a experiência toda, falaria para esse jovem que quer estudar, que é encantado pela advocacia? Eu encontro um monte. Quando eu dava aula ali na faculdade, chegava assim, ô professor, eu quero ser advogado, eu acho muito legal. E aí, o que você me fala? E aí, o que você fala para ele? Vai nessa que é uma profissão de futuro, do presente e do passado, né? Você ter oportunidade de trabalhar com pessoas, trabalhar com o patrimônio das pessoas, com a liberdade das pessoas, com o direito das pessoas, isso daí é fascinante, né? Então não tem profissão que tá saturada. Não existe isso, né? Existe profissionais que não se dedicaram, fizeram a opção errada, tal. Mas eu acho que tem campo para todo mundo e eu daria uma palavra de incentivo. Vai, né? Para cima. Tem. A gente recebe alguns advogados, estagiários no escritório, né? Primeira coisa eu falo é o seguinte, a semana que vem você vai fazer uma palestra para nós, né? O cara começa a tremer, né? Mas é isso, a gente tem que lançar desafios, né? A advocacia não é fácil, não tem receita pronta, né? Mas acho que ainda tem muita coisa para se fazer. E assim, outra coisa que mudou na advocacia, né? A advocacia hoje não é petição, né? Não é ficar, advogo na área civil, na área criminal. É relacionamento. Tem um outro ramo do direito, a questão da mediação, da arbitragem. Você tem oportunidade de negócios, né? Você numa recuperação judicial, tem tantas oportunidades de negócio, né, que eu participei a semana passada numa reunião do BTG. Cara, é um universo de coisas que, para se fazer, para ir atrás, tem que ter conhecimento, né? Assim, eu não preciso conhecer todas essas questões, mas tem, muita coisa para se fazer. Tem muito campo. Muito campo. Eu acho que o contencioso, o litígio, ele está fadado... Está saturado, né? Você vê, né? Quando... Eu tenho uma grande inspiradora, né? A desembargadora Clarice é uma grande inspiradora. Ela acredita na cultura da mediação, né? De você... É isso que tem que fazer. Você tem que... Não adianta você querer... Você está indo contra os interesses do seu cliente e você gostar do litígio, né? Porque... O litígio... É caro, demora... É caro e é o seguinte, a mediação é o seguinte, é a solução que as partes vão construir uma sentença judicial.
né? Ninguém do judiciário vai impor. Então, assim, eu acho que com o tempo, né, nós estamos muito próximos disso, a advocacia do litigioso ele vai ficar num plano secundário. Então, tem muita coisa para se fazer e muita coisa boa. Eu gosto dessa advocacia de negócios, de fundos de investimento. Pô, é muito bom isso daí, né? É um universo que é pouco explorado, né? Vai ter, a pessoa vai entrar nessa área aí, porque tem muita gente talentosa. Pô, você vê uma molecada, né? Molecada que eu digo é no sentido o cara de 20, 25 anos, um cara qualificado, né? Fala 2, 3 idiomas, o cara domina tudo, né? Pô, o cara vai arrebentar. Pois é. Eu tenho um analista financeiro que cuida das minhas coisas que ele tem 24 anos. O moleque é um leão para trabalhar, né? Então, conhece muito e mesmo com pouco tempo de vida tem uma experiência gigantesca. E tem aquele olhar da tecnologia, aquele olhar do novo, né? Ciel, o seu último recado hoje, eu queria ficar o resto do dia aqui falando com você, mas a gente vai ter outras oportunidades. Um recado que você daria para o jovem advogado, aquele que nesse momento está assim, rapaz, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu vou dar conta de atravessar esse momento difícil? Né? O que você falaria para esse rapaz? Eu vou falar, inclusive, baseado no meu filho, né? No Gabriel, que está formando esse ano. Né? A advocacia não se transmite de pai para filho. Né? Você tem que buscar o seu espaço. Seu espaço, a sua forma de trabalhar naquilo que você gosta. E, né, a questão a questão financeira é uma questão de tempo. Né? Você não pode ter a pressa de querer ficar rico no primeiro ano da advocacia. Então, assim, procure se especializar, né, em alguma área que seja do seu agrado, mas sempre tendo em vista que a advocacia é uma sequência de dias, né, não é um dia só. Né? Então, não adianta querer atropelar as coisas que não vai funcionar desse jeito. Então, tem que ter esperança, tem que acreditar na advocacia, porque ela é maravilhosa. Né? Imagine... tudo que eu consegui fazer na vida, se não fosse advocacia, não teria a mínima chance de acontecer isso. Ciel, muito obrigado. Muito obrigado. Você sabe que eu tenho uma admiração imensa por você, né, e fico muito feliz da nossa amizade. Eu acho que conhecer, né, essas histórias, conhecer esse caminhar, né, que a advocacia... te propôs, né, te proporcionou e também nos proporciona, né, nessa convivência, né, é um presente. Então, venha mais vezes. Tem uma história que não dá para contar direito. Não conte todas. A gente dá problema. O YouTube derruba o programa. Obrigado e a gente vai estar sempre falando aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos. Olha, a gente encerra aqui o nosso podcast. Agradeço ao nosso convidado e também aos nossos apoiadores, o Instituto Mário Card Filho. Pesquisa lá, vem fazer parte, vem ajudar o Instituto, venha participar desse projeto que é muito importante. Agradecemos também ao nosso apoiador Centro-Oeste Energia Solar. Né? E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, manda para os colegas, né? Ajuda a espalhar a notícia. E é o seguinte, continue firme, continua caminhando que a advocacia vai dar certo. A gente vai se encontrando por aqui, vai trocando experiências, tá bom? Porque o ponto aqui é o seu crescimento profissional, o seu crescimento na advocacia. Um grande abraço para você e até mais.